Olá, turminha do sexto ano, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui para fazer a correção dos exercícios do capítulo 16 e também para explicar o conteúdo do capítulo 17. Só que, antes disso, eu preciso falar com vocês sobre um assunto muito sério, tá? Então, o que tem acontecido? No final do bimestre passado, eu corrigi as atividades que vocês entregaram ao colégio e baseada nessas atividades é que eu pude dar uma nota de AV1 para vocês. Só que esse já foi o segundo bimestre que a gente trabalhou dessa forma e eu recebi muitas atividades simplesmente assinadas, tá? As atividades que vão para casa, elas não são para ser devolvidas ao colégio simplesmente assinadas. Elas são para ser devolvidas ao colégio feitas, tá? E aí não adianta vocês fazerem no caderno e colocar lá, professora, fiz no caderno. Vocês precisam mandar para a escola de algum jeito. Então, o que vocês podem fazer para mandar essas atividades para a escola? Incluindo a produção textual, que é a atividade de redação, que muita gente não tem mandado. Vocês podem fazer essa atividade numa folha separada e grampear, né, anexar na folha do estudo dirigido, que é a que volta para o colégio, porque aí eu tenho material para corrigir. Ou vocês podem fazer nas costas da folha, né, na parte de trás da folha. Ou ainda no espaço em branco que costuma ficar embaixo, tá? De alguma forma, vocês precisam me entregar essa atividade, tá? Essa atividade não é para ficar para vocês. Por quê? Porque se essa atividade não chega até mim, eu não tenho material para dar nota para vocês. E a última coisa que eu quero é ter que reprovar algum aluno por conta disso. Bom, dito isso, eu queria também avisar vocês que algumas coisinhas vão mudar, né? Para vocês que eu dou aula tanto de redação como de língua portuguesa, eu sempre fiz uma coisa só, né? Em um estudo dirigido, em uma folhinha daquela, eu colocava tudo, português e redação. Em um vídeo, eu gravava a explicação para português e redação. Agora, né, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês uma folhinha só da matéria de redação e uma folhinha só da matéria de língua portuguesa. E os vídeos, vocês vão assistir um só de redação e um só de língua portuguesa. Acho que assim vai ficar mais fácil, né, de eu avaliar vocês em cada uma dessas matérias. Bom, agora a gente vai para o que interessa, que é a correção das atividades do estudo do texto do capítulo 16. Essas atividades, elas começam lá na página 366, tá, gente? São atividades de interpretação. São atividades discursivas em que vocês vão produzir respostas, então não adianta dar uma resposta muito direta, tá? Vocês têm que ter um pouquinho mais de atenção, escrever um pouquinho mais, comentar mesmo essas respostas. Então, vamos lá? Número 1. O texto que você leu é uma notícia e pertence, portanto, à esfera jornalística, né? Então, a gente já sabe, já que a gente está estudando notícia. Em que veículo de comunicação, essa é a letra A, em que veículo de comunicação essa notícia foi publicada? Então, é só vocês voltarem lá no texto e olharem lá no finalzinho da notícia, né? O finalzinho da notícia apresenta pra gente, né? Aquelas linhazinhas que tem as letras pequenas, apresentam pra gente o nome do cara que escreveu a matéria e também onde essa matéria foi publicada. Nesse caso aqui, a resposta é o jornal Folha de São Paulo, né? Então, vocês conseguem achar o nome do veículo lá. A letra B vem perguntando qual é o público-alvo dessa matéria, né? Então, a quem essa matéria se destina? E aí vai depender muito. Por quê? A Folha de São Paulo é um jornal que tem duas versões hoje em dia. A gente tem a Folha de São Paulo na versão impressa, né, que é aquele jornal mesmo, papel que chega na nossa casa, e a gente tem a Folha de São Paulo na versão online, né, na internet, um site. Bom, na versão impressa, o público-alvo desse jornal é a classe média alta do país inteiro e não só do estado de São Paulo. Já na internet, esse jornal já atinge um público maior, né? Ele atinge também estudantes e pesquisadores, né, que estão à procura de informações. E não necessariamente são da classe média alta do país. A letra C vem perguntando de que forma a gente pode reconhecer esse público por meio da linguagem do texto.
E isso é muito fácil, né? A gente lendo o texto percebe que esse texto é escrito de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, né? Ele não apresenta gírias, ele não apresenta uma linguagem informal, né? Que é para poder mesmo alcançar esse público a que ele se destina. E a gente sabe que ele não é escrito só para pessoas de São Paulo, apesar do nome, porque ele não apresenta também marcas regionais, tá? Então ele não apresenta uma linguagem que pertence a São Paulo, né? Ele apresenta uma linguagem que pode ser entendida em todo o país. A letra D pergunta quem escreveu essa notícia. Então a gente vai voltar lá no fim do texto, né, como eu falei para vocês, e ver quem é o autor dessa notícia. Essa notícia foi publicada no jornal Folha de São Paulo e quem escreveu ela foi o Tales de Menezes, né? Essas informações estão lá. É só vocês voltarem e lerem. A letra E, ela vai um pouco mais a fundo e pergunta qual é o objetivo do cara que escreveu essa notícia, essa matéria. E para responder isso, vocês têm que ter lido e entendido toda a matéria, né? Mas se a gente pegar só a notícia, só o títulozinho da matéria, a gente já consegue perceber que o autor quer é informar a morte do Stan Lee. A letra F pede uma resposta pessoal, né? Então aí vai de cada um. Ela pergunta o seguinte: você diria que o tema dessa notícia é socialmente relevante? E o que quer dizer socialmente relevante? Importante para toda a sociedade? Se sim ou se não, vocês devem falar o porquê, né? Justificar essa resposta. Eu, Marcela, vejo essa notícia como uma notícia importante para a sociedade, sim, porque o Stan Lee foi uma figura pública, né? Ele fez parte da infância de muita gente. Então, ele marcou uma geração por meio das personagens que ele fez, que ele criou. Mas isso é uma resposta pessoal minha, tá? Vocês vão ter as respostas de vocês. O número 2 traz um quadrinho pra gente e diz assim: o primeiro parágrafo de uma notícia, às vezes os dois primeiros, são de suma importância, né? Então, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles trazem o lead. E o que é o lead? O lead, ele é um parágrafo ou mais de um que apresenta ao leitor os dados resumidos daquela matéria. Então, vocês vão voltar ao texto, vão ler o lead, que é o primeiro parágrafo geralmente, ou o primeiro e o segundo, e vão encontrar as respostas para as seguintes questões. Então, primeiro, quem, né? De quem essa matéria fala? Do Stan Lee. Segundo, o que? O que essa matéria fala? Que ele morreu. Terceiro, onde, né? Então, onde isso ocorreu? Lá em Los Angeles. Quando isso ocorreu? Né? Na segunda, dia 12 de novembro de 2018. E por fim, o porquê, né? Então, o porquê, qual foi a causa da morte dele, né? Bom, isso ainda não foi divulgado, né? Nessa matéria aqui tá ainda como um mistério, não foi divulgado. Aí a gente chega até o número 3, que pede para vocês observarem o título dessa notícia. Então, qual é o título dessa notícia? Maior autor de quadrinhos da história, Stan Lee morre aos 95 anos. E aí vem as perguntas, né, em cima desse título. Letra A. Em que tempo verbal se encontra a ação que foi noticiada? Isso aí vocês vão perceber da seguinte forma. Vocês vão até essa notícia e vão procurar o verbo, né? A gente não está falando de tempo verbal, então vocês vão procurar o verbo. O verbo aqui é morre. Né? Em que tempo verbal está esse verbo? Bom, ele está conjugado no presente do indicativo. Logo, essa é a nossa resposta. B. Se o fato já ocorreu, por que esse verbo, né? Por que essa notícia está no presente do indicativo e não no passado? Bom, esse é um recurso muito utilizado em notícias. Por quê? Para dar um tom de atualidade, tá? De coisa nova. A gente chama isso também de presente histórico. C. O tempo verbal empregado no título é o mesmo empregado no lead, né, no primeiro parágrafo do texto? O que justificaria para você essa escolha, né, de um tempo na notícia e outro tempo lá no lead? Bom, o tempo verbal
que é empregado no título não é o mesmo empregado no lead. No lead a gente tem o tempo verbal pretérito, né? Então a gente tem o verbo no passado e não no presente, como no título do texto. Porque, afinal de contas, isso é uma matéria de jornal, né? E o que a matéria de jornal precisa fazer? Precisa informar de acordo com a verdade. E isso consiste em situar os fatos no exato momento em que eles ocorreram, até mesmo para conferir uma credibilidade ao que está sendo dito ali. Número 4, observe a estrutura do texto. Além do título, a notícia possui também um subtítulo, que no jornalismo é chamado sempre de linha fina, né? Então a gente tem uma linhazinha que é menorzinha, com letras menores, né, lá embaixo do título, e o nome disso é linha fina. Na notícia que você leu, que informação a linha fina traz? Bom, ela traz as seguintes informações: a nacionalidade do Stan Lee, né, então em que país ele nasceu, e também cita personagens famosas, né, que ele ajudou a criar. Número 5. Ao redigir a notícia, o autor emprega a terceira pessoa. Então, isso aqui é uma afirmação, tá? A gente já sabe que a terceira pessoa é mesmo utilizada nessa notícia. A. Retire da notícia 3 referências que comprovem essa afirmação. Então, eu fui lá no texto, né, e busquei um trecho que tinha 3 referências à terceira pessoa do discurso. E qual é a terceira pessoa do discurso, né? Ele, ela, eles ou elas. Eu achei o seguinte trecho: Stanley Martin Lieber tinha 95 anos. Bom, esse tinha se refere a quem? A ele, ao Stan Lee. Então, essa já é a primeira referência à terceira pessoa. E sua morte foi anunciada nesta segunda 12. Bom, o sua aqui se refere a quem? Mais uma vez, a ele, ao Stan Lee, em Los Angeles, onde morava. Bom, quem morava? Ele, o Stan Lee, né? Então, a gente tem aqui 3 referências à terceira pessoa do discurso. Mas, se vocês quiserem, né, dar mais uma procuradinha, acredito que tenham outros trechos que também contenham 3 referências, tá? E aí vocês podem colocar esse outro trecho que vocês acharem. Letra B, que efeito o uso da terceira pessoa agrega ao texto? Bom, a terceira pessoa é utilizada nesse tipo de texto justamente para agregar uma imparcialidade, né? Então, o texto jornalístico, a notícia, ela precisa ser imparcial. Não é bom, não é bem visto que o autor da notícia coloque a sua opinião, né? Porque ele está simplesmente informando fatos. Então, vocês podem colocar aí como resposta imparcialidade e neutralidade diante dos fatos. O número 6 traz alguns parágrafos pra gente e pede que vocês releiam esses parágrafos. Aí a letra A vem perguntando, em cima desses parágrafos, o seguinte: os fatos foram apresentados em ordem cronológica. O que quer dizer ordem cronológica? Ordem de tempo, tá? Então, primeiro o que aconteceu antes, depois o que aconteceu depois, né? Tipo, nascer, viver e morrer. Ah, isso é uma pergunta, tá? Os fatos foram apresentados em ordem cronológica, de um parágrafo para o outro? Explique. Bom, a resposta aqui é não, tá? Esses fatos não foram apresentados na ordem cronológica de um parágrafo para o outro. Por quê? Porque primeiro a gente tem um parágrafo que fala da morte, que seria, no caso, o fim, né, e não o começo. Depois a gente tem um parágrafo que fala da obra do Stan Lee, né, que seria o meio, né, a vida dele. E o último parágrafo que a gente está analisando aqui fala do nascimento do Stan Lee, do começo, né? Então a gente não tem aqui começo, meio e fim, e sim, fim, meio e começo, né? Uma ordem invertida. Logo, a gente não está aqui acompanhando uma ordem cronológica, né? Uma ordem certinha de acordo com o tempo. B. Por que o jornalista teria optado por essa ordem de apresentação dos fatos e não por uma ordem cronológica? Bom, se a gente reparar aqui, a notícia mesmo não é a vida do Stan Lee. A notícia é a morte do Stan Lee, né? Então, ele começa pela notícia, pelo que as pessoas querem realmente saber, né? Pelo fato novo, que é a morte. Então, ele dá prioridade para a morte, logo,
ela vem primeiro. Além disso, né, essa notícia chama a atenção do leitor. Se ele começasse a contar a vida do Stan Lee e depois falasse que o cara morreu, talvez muita gente não parasse para ler. Mas quando a pessoa se depara com o título, né, Morte de Stan Lee, tal, a pessoa já vai querer ler, vai querer saber como ele morreu, por que isso, não sei o que e tal. Número 7, letra A. Porque o Homem-Aranha seria o personagem mais notável criado pelo Stan Lee. Bom, então o texto fala isso, né? Que ele criou diversos personagens. No entanto, o Homem-Aranha foi o maior personagem criado por ele, o de mais notoriedade, o mais reconhecido. E isso ocorre justamente, né, segundo o texto, porque o Homem-Aranha demonstra que um homem comum, né, um cara comum, cheio de fragilidades, um ser humano como qualquer outro, pode também se tornar um herói, um super-herói. Né? Então, a gente tem, por exemplo, no rol dos super-heróis, o super-homem, né? Que não é uma pessoa comum, é um ser anormal. A gente tem outros super-heróis que possuem forças anormais, né? Mas o Homem-Aranha não. O Homem-Aranha era uma pessoa comum, né? O Peter Parker ia pra escola, trabalhava, né? Tirava fotos. Uma pessoa como qualquer outra, tá? Então, poderia ser você também se tornando um herói. A letra B diz o seguinte: o potencial de Stan Lee para a administração era tão bom quanto da criação de heróis da Marvel? Explique. Né? Então, se você ler o texto, você vai saber que não. Porque no último parágrafo, né, o autor deixa bem claro que a administração do Stan Lee na Marvel não foi boa. Né? Em compensação, ele era um ótimo criador de personagens para Marvel. Número 8. Ainda que a objetividade e o distanciamento sejam metas de uma notícia, um jornalista acaba muitas vezes revelando um julgamento no texto que ele escreve. Aí o livro pede para vocês sublinharem as seguintes frases. De azul, as palavras que têm um teor simplesmente informativo, né, que trazem apenas informação. E de vermelho, as palavras que revelam a opinião do autor de alguma forma. Bom, é uma opinião do autor e vocês podem pintar de vermelho a seguinte parte. Quem foi leitor de gibi nas últimas 5 décadas certamente está triste, né? Isso é uma opinião dele, isso é uma suposição dele, né? Isso não é verdade. Pode ser que tenha gente que não esteja triste, tá? É meio bizarro, mas pode ser que sim. Quando ele fala que o Stan Lee soube surfar na onda da contracultura, também é uma opinião dele. Quem fala que ele realmente soube surfar, né? Isso é uma coisa que ele acha, que o autor acha, né? Não é uma coisa comprovada. O mesmo acontece quando ele fala que a maior criação do Stan Lee é, sem dúvidas, o Homem-Aranha, né? Isso quem acha é ele. Outras pessoas podem gostar mais de outros personagens do Stan Lee. Mesma coisa com o resultado técnico era tosco, com movimentação truncada dos heróis. Isso também é uma fala do autor. Agora, quando ele diz que as tentativas de assumir a administração da Marvel foram desastrosas, né, e que ele morreu simplesmente como um chefão emérito da empresa, vocês podem pintar isso de azul, porque isso foi um fato, né? Ele não tá dando a opinião dele, ele não tá expressando a opinião dele, ele está falando o que realmente aconteceu. Número 9, compare o texto escrito que você leu a notícia que está aqui no livro, que é uma notícia que passou na televisão. Morre Stan Lee, criador de heróis da Marvel, aos 95 anos. Número 1. O público-alvo de uma notícia impressa, né, uma notícia de jornal, é o mesmo público-alvo de uma notícia de telejornal, né, de um jornal de TV? Explique. Bom, isso aí é muito fácil de responder, tá? É não. E por que não? Porque na TV, geralmente, né, tem muita gente em frente à TV vendo vários tipos de coisa. Então, você pode estar lá vendo sua novela e aí começa um telejornal, né? E aí você vai ver também, você tá ali, você vai ver, né? Então, o público-alvo do telejornal, do jornal de televisão, ele é um público-alvo bem maior do que o público-alvo do jornal impresso, né? Então, o jornal impresso, ele conta com leitores selecionados. Não é todo mundo que vai à banca todos os dias e tem costume de comprar o jornal para ler, né? Isso exige um determinado costume. Letra B. Como se dá a divisão de papéis na apresentação da matéria entre o jornalista, o âncora e o repórter?
Bom, o jornalista âncora é aquele que apresenta no estúdio, né, as matérias, as reportagens. Então a gente pode pensar aí no clássico, né, exemplo, que é o William Bonner, né? Então ele é o cara que fica ali no estúdio apresentando as notícias no Jornal Nacional. Já o repórter é aquele cara que está em campo, né? Aquele cara que traz as imagens, que traz as entrevistas, as reportagens para o jornal. Só que ele faz isso do lado de fora, nas ruas, né? É meio que um jornalista de campo, enquanto o âncora é um jornalista de estúdio. C. Os jornalistas apresentam fatos de forma subjetiva ou objetiva? Justifique sua resposta. Bom, eles apresentam o fato de forma objetiva. Por quê? Porque por mais que a gente consiga achar uma opiniãozinha ou outra ali, né? Eles não fazem isso de maneira explícita, tá? Isso é bem suave dentro das matérias, dentro das reportagens, dentro das notícias. 10. Apresenta um quadrinho, né? E diz assim: comparando a notícia escrita à notícia do telejornal, jornal de TV, qual deles? Né? Então a gente tem um quadrinho aí, notícia e telejornal. E aí pergunta: qual deles apresenta a trajetória de Stan Lee para confirmar a sua obra? Os dois, né? Tanto o telejornal quanto a notícia impressa. Qual dos dois exige do leitor um conhecimento prévio para imaginar pessoas e lugares? Aí é a notícia, né? Porque o telejornal mostra imagens e a notícia impressa não. Qual deles emprega recursos da linguagem não verbal, ou seja, imagens, na criação de sentido? Bom, aí vai ser o telejornal, né? Porque, como eu falei, o telejornal é aquele que apresenta imagens para quem está vendo, né? Para o telespectador. Já a notícia não apresenta imagens. Uma vez ou outra é uma imagem só para ilustrar alguma coisa ali e tal, né? Mas não costuma apresentar uma imagem. E, por fim, qual deles permite ao leitor maior flexibilidade no tempo de leitura? A notícia impressa ou a do telejornal? Bom, aí a gente tem novamente a notícia impressa. Por quê? O telejornal vai passar naquela hora, você vai ver e acabou, né? Já o jornal impresso você vai pegar na hora que você quiser para ler. Se agora você não tiver tempo, você vai pegar ele mais tarde e vai dar uma lida, certo? Então a gente tem essa flexibilidade no tempo de leitura. Agora, a gente vai girar essa chavinha e vai lá para o capítulo 17, tá? Que é o capítulo que a gente vai estudar essa semana. No capítulo 17, a gente continua vendo o gênero textual notícia, tá? Então, é notícia parte 2. E aí, esse capítulo, como de costume, ele inicia com um texto. E esse texto se chama: No Rio, ONU homenageia profissionais das missões de paz. Então, só pelo título, novamente, a gente identifica a notícia. Do ladinho aqui a gente tem o glossário, tá? Não se esqueçam de dar uma olhadinha sempre no glossário e ler o significado das palavras que podem ser desconhecidas para vocês, porque isso aumenta o vocabulário de vocês, aumenta o conhecimento de vocês acerca das palavras. Terminando a leitura, reflitam um pouquinho, deem uma olhada nos quadrinhos, tá? Eu e o Mundo, você já viu. Se puderem, façam o super desafio, as atividades de interpretação que a gente vai corrigir na próxima semana e, enfim, vocês vão chegar à produção textual, que é o nosso objetivo principal aqui. Bom, para isso, né, para realizar essa produção textual da semana, que vocês não esqueçam, por favor, precisam me mandar essa atividade feita para eu corrigir, vocês vão fazer o seguinte: somente a primeira parte da página 383. Então, vocês vão simplesmente pegar uma notícia, ler essa notícia, e aqui tem uma exigência, né? Essa notícia, ela precisa ser sobre a iniciativa de uma ONG, que é uma organização sem fins lucrativos, sobre uma instituição ou ainda sobre uma pessoa que faça coisas para ajudar a sociedade, para promover o bem-estar social. Essa notícia que vocês vão pesquisar, ela pode ser impressa, né? Ou ela pode ser online, simplesmente na internet, num site. Se ela for uma notícia local, né? Uma notícia da cidade de Araruama ou da região dos lagos,
melhor ainda pra gente. E feito isso, vocês vão analisar essa notícia com a ajuda da tabelinha que tem nessa página. Essa tabelinha, né, ela tem o título Roteiro para Leitura de Notícias, né? Então, vocês vão preencher essa tabelinha numa folha separada e vão juntar ao estudo dirigido para me mandar. Para o vídeo não ficar muito grande, eu não vou ler todas as questões aqui, tá? Mas isso é muito fácil, é só vocês lerem, irem na notícia, buscar a resposta e colocarem aqui. São perguntas que ajudam você na interpretação da notícia. Então, por exemplo, por que você escolheu essa notícia, né? O que ela tem de relevante, de importante, né, para a sociedade? Quem escreveu essa notícia deixa transparecer o seu pensamento, o seu ponto de vista e etc, né? São perguntas assim, perguntas bem parecidas com o que a gente respondeu lá no capítulo anterior, tá? Então, vocês vão fazer isso para me entregar e a gente vai terminar aqui essa aula de redação. Muito obrigada pela compreensão de vocês, pela atenção, tá? E até a próxima aula.